Olá, amados irmãos e irmãs, uma alegria muito grande estarmos de volta, e a minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão pelas orações. No último domingo, alguns irmãos perceberam, nós estávamos um pouquinho debilitados, com muita dor na coluna. Segunda-feira à tarde precisei ir ser medicado num dos hospitais aqui de Maceió, fui medicado e graças a Deus estou muito melhor. Muito obrigado aos irmãos que estiveram orando em meu favor. E durante esse mês de julho, nós temos sido desafiados durante os cultos de oração a termos uma vida de devoção a Deus. E aí está o texto que servirá como base para as nossas vidas, um texto bem conhecido. Talvez você conheça até de cor. O Salmo 1 é o primeiro especificamente por esse motivo. É um salmo belo, um salmo que nos convida a viver aquilo que conhecemos, a colocar em prática a teoria, transformar teoria em prática. E o Salmo 1, você pode abrir, eu quero desafiá-lo e desafiá-la a abrir a sua Bíblia, porque a gente vai perceber a beleza desse Salmo, que nos convida a transformar em ação, em atitude, aquilo que eu conheço, em transformar em vida, em compromisso, em testemunho, aquilo que faz parte do meu conhecimento teórico. Então esse é o desafio como cristão, é transformar o meu momento devocional, de conhecer a vontade de Deus, em oportunidade de testemunhar, de fazer aquilo que eu conheço, também conhecido de outros que estão à nossa volta. E o texto, capítulo 1 de Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. E eu trouxe algumas peculiaridades, por isso que eu identifico esse salmo com um dos salmos mais belos. Não sei qual o salmo de sua preferência, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 100, salmos também belos que também compõem a Bíblia Sagrada, mas eu consigo identificar no Salmo 1 esse salmo muito rico. E a primeira peculiaridade que eu quero destacar aqui, dentro dessas 5 peculiaridades, que é que um salmo harmonioso, faltou um O aí, harmonioso, desfeito entre a tela e a cadeira de quem digitou, é um salmo que nos convida a olhar verso por verso cada situação, seja aquele que vive na intimidade com Deus e aquele que escolheu não viver. Os irmãos vão perceber que do verso 1 até o verso 3, a atitude dos justos e os seus resultados. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode confirmar isso que eu estou dizendo. E do verso 4 até o verso 6, é a atitude dos ímpios e as suas consequências. Pode passar. Uma outra peculiaridade é que um salmo sem fim. Esse foi um texto que eu encontrei, podia infinito, mas infinito ia perder um pouco do propósito. Por quê? Porque ao final do verso 6, podemos perfeitamente recomeçar voltando para o primeiro. É um salmo que não começa e termina e assim finaliza. Somos desafiados a retornar para o verso 1 e assim fazer aquela continuidade na leitura. Uma outra peculiaridade é que ele apresenta o resultado antes da ação prática. Ou seja, ele nos mostra o valor daquele que escolheu viver, fruto de uma vida de devoção. Uma vida de devoção que trouxe como resultado o testemunho diante das pessoas à sua volta. E a quinta e última peculiaridade é que ele faz distinção. Apresenta a diferenciação entre o homem feliz, o bem-aventurado, que medita na lei de Deus, e o infeliz, que vive sem um ideal. E aí, pude entender alguns princípios e lições para as nossas vidas, dentro daquilo que foi o salmo que Deus colocou em meu coração.
E o primeiro verso, na parte A, que lemos no início, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Quando Jesus, lá no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal ou intercessória, Jesus, no momento, orando por nós, diz: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então vamos nos relacionar com as pessoas as mais diversas, dentro das nossas repartições, do nosso trabalho, no meio da nossa família, na escola. Então nós somos convidados a sermos luz no meio das trevas. Mas precisamos ter muito cuidado, para que não venhamos a copiar práticas, costumes, manias, modas, que vão frustrar e inibir o propósito em nossas vidas. Por isso, andar no conselho dos ímpios é mais que uma sugestão, é estar refém da opinião deles. E como é triste encontrar irmãos que têm como conselheiros aqueles que não temem ao Senhor. Ter como conselheiro pessoas que não temem ao Senhor, e essas pessoas vão aconselhar fora dos princípios da palavra, e muitas vezes irmãos e irmãs têm se tornado reféns dessas pessoas. Por isso, muito cuidado com a importância que se dá à opinião de alguém que não tem nada para ensinar. Muito cuidado. Quem tem sido o seu conselheiro, a sua conselheira? Quem tem sido aquele que você tem ouvido no momento de crise? Momento de dificuldade conjugal? Será que é alguém que teme ao Senhor? Será que é alguém que tem vida para dar respaldo naquilo que Ele está orientando e sugerindo dentro da sua atitude? As mudanças mais radicais, muitas vezes, são resultado de simples sugestões. E algumas vezes as palavras chegam assim: olha, eu não quero dizer nada, mas no seu lugar. E aí traz toda uma bagagem contrária ao princípio. Você já orou? Já buscou a orientação de Deus? Já buscou um dos pastores para servir como um respaldo, para que aquilo ali possa ser fortalecido, tomar uma atitude pautada pela palavra? Tem um amigo, tem uma amiga que é o meu conselheiro, mas muitas vezes as pessoas não temem a Deus e não serão bons conselheiros dentro daquilo que elas não podem nos ensinar. Pelo contrário, nós que precisamos ser seus conselheiros, porque afinal de contas nós conhecemos a palavra de Deus e essas pessoas não conhecem nada a respeito de Deus a quem nós servimos. Uma simples opinião pode induzir alguém a uma mudança de atitude. E quando eu estava meditando a respeito desse princípio, me veio ao coração uma experiência que se encontra lá no livro dos Reis de Israel, capítulo 12, a partir do versículo 6, que fala do rei chamado Roboão. Roboão foi filho do rei Salomão. E no reinado de Salomão, Israel cresceu muito como nação, mas porque os impostos eram muito altos. Existia uma reclamação muito grande da nação judaica, que Salomão dava muita atenção à tribo de Judá. Era um atendimento, uma atenção exclusiva ou exagerada sobre a tribo de Judá. E nisso ele encontrou alguém que passou a ser seu crítico, um homem chamado Jeroboão. E diante da ameaça de Salomão, esse homem foge para o Egito e fica lá até que Salomão morre e ele volta. E ali está reinando Israel, o filho de Salomão chamado Roboão. E Jeroboão chega e diz: olha, Roboão, eu quero lhe dar um conselho. Amenize os impostos. Seu pai foi muito pesado na cobrança dos impostos. Olha, reveja isso aí. E aí Roboão promete que voltaria e traria uma outra informação diante do pleito daquele homem. E a palavra do Senhor diz assim: o rei Roboão, diante dessa sugestão de Jeroboão, que era o crítico do seu pai, dentro do exagero dos impostos que eram cobrados, o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? E eles disseram: se o rei estiver disposto a servir este povo hoje, e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. Provavelmente conviviam com ele dentro do palácio. Filhos
daqueles que se juntaram a Salomão e passaram a ser suas concubinas, de um relacionamento de Salomão com essas mulheres pagãs. E aí esse homem busca a ajuda dos velhos, daqueles que tinham experiência, haviam estado com Salomão, mas não se dá por satisfeito e vai buscar a opinião daqueles que compactuavam das virtudes, dos benesses, de toda a vida dentro do palácio. E a palavra do Senhor diz assim: o que vocês aconselham? Perguntou ele, perguntando àqueles jovens que moravam, residiam com ele dentro do palácio. Como devo responder a esse povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer, já estou até ouvindo, olha, eu no seu lugar, se fosse você, olha, eu não posso fazer nada mais, no seu lugar, é como alguém que não quer interferir na minha decisão, mas já vem com a sugestão já pronta, já elaborada, e a partir dali só preciso assinar. E veja a maneira como eles se dirigem a Roboão. Você deve dizer o seguinte, colocou até palavras na boca de Roboão, dizer o seguinte a essa gente que disse que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. E você vai dizer o seguinte: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de ponta de metal. E qual foi o conselho que ele ouviu? O dos jovens. E o que trouxe como consequência a divisão de Israel. Foi a partir daí que houve a divisão entre as 10 tribos que seguiram Roboão, a chamada tribos do norte, e as 2 tribos que ficaram sob a responsabilidade de Roboão. Muito cuidado a quem você tem dado ouvido. Pessoas que não têm o temor do Senhor, que não têm intimidade com Deus, não podem ser nossos conselheiros, porque provavelmente as nossas atitudes, fruto da opinião dessas pessoas, vão frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Mas continua a palavra do Senhor, ainda no verso 1, na parte B: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Percebe que ele começou a caminhar, e agora ele parou. Deter-se no caminho dos pecadores é muito mais que uma ação casual, é relevar a prática deles. Ou seja, é algo que faço não esporadicamente, mas sempre que me dá na telha, eu vou até eles e recebo orientação. Ou seja, é alguém que passa a fazer parte do meu relacionamento. É alguém que naturalmente me aconselha a tomar atitudes. Se antes era algo esporádico, agora é em algumas situações específicas. Muito cuidado, muito cuidado. E diante da atitude desse homem que não se detém, a gente percebe que só se detém no caminho dos pecadores aquele que decide caminhar ao lado deles. Um problema muitas vezes não começa grande, começa apenas com uma gota, com um vazamento. Uma represa para se romper, ela não começa com um grande vazamento, começa apenas com uma rachadura, com algo tão pequeno. E eu vou deixar aquela questão de estar em casa, amanhã eu conserto. E amarra um pano e faz uma gambiarra, amanhã, e quando eu vou tomar providência, a coisa já está com situação que não se resolve de maneira mais fácil, diferente do que poderia ter acontecido logo no início. Uma atitude que parecia ser uma simples companhia, começa a se transformar numa danosa influência. E precisamos, como pais, como mães, muito cuidado com quem seus filhos têm caminhado, com quem seus filhos têm estado na escola, quais são os valores que ele tem trazido para dentro de casa. Será que esses valores condizem com aquilo que você tem ensinado, tem pregado, tem ensinado a seus filhos? É tão bom quando a gente pode ser alertado e poder mudar de atitude diante daquilo que a palavra do Senhor nos exorta a fazermos. De uma palavra de Provérbios, capítulo 23, que fala exatamente dessa atitude proativa. Cuidado, para que a sua atitude já não possa produzir efeitos de prevenção, mas de correção, de mudança.
E o escritor aos Provérbios, capítulo 33, versos 21 e 22, diz assim: não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Começou apenas olhando, e ali passou a ser um desejo, e o desejo passou a ser uma necessidade, a necessidade passou a ser uma prática, a prática passou a ser comum, e a partir de ali, como é difícil reverter aquilo que era apenas um olhar. E a terceira parte do verso 1: bem-aventurado o homem que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se na roda dos escarnecedores é muito mais do que uma opinião, é copiar os costumes deles. Não sei se você já ouviu de sua mãe, de seu pai, um ditado muito profundo que diz: passarinho que dorme como cego, como é que acorda? Isso, exatamente, acorda de cabeça para baixo. Vai começar a copiar, vai ser agradável, vai perceber que existe vantagem naquela atitude, naquele comportamento, e a gente começa naturalmente a copiar, e quando a gente percebe, está igualzinho, ou muitas vezes até pior, do que aqueles que nós condenávamos. É interessante que eu li um pensamento que ele fala sobre o pecado. O pecado é como um mercado de peixe. Consegue imaginar um mercado de peixe? No primeiro momento, é um ambiente muito mal cheiroso, que eu não quero ficar ali por muito tempo, mas com a prática passa a ser algo comum, o dia a dia, o ir ali, eu já faço isso com naturalidade, já faço isso, mas começou com algo que eu não concordava, uma prática com a qual não convinha a um cristão. Muito cuidado, pois só se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que começou caminhando ao lado dos ímpios, e em seguida foi convidado a sentar-se com os pecadores. Muito cuidado, uma prática nunca começa grande, ela começa muitas vezes pequena. Dificilmente alguém se assenta sem antes ter sido convidado a parar, resultado de ter começado a caminhar junto. Aquele que sentou foi aquele que foi convidado a parar, foi aquele que foi desejoso de caminhar ao lado, e o resultado é um processo natural, e cada vez mais vou me envolvendo, vou me comprometendo, e quando menos espera, estou lá, tomado pelas mesmas práticas que anteriormente condenava. O apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade em Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, ele escreve o seguinte, que serve para mim e para você: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. No momento certo eu vou dizer não. Vai não. E o inimigo é muito mais astuto do que você, do que eu, muito mais experiente, e muitas vezes vai nos cercar de todos os lados, e quando a gente menos espera, já está tomado por valores, práticas, costumes, e que, como distante estou daquilo que é realmente o propósito de Deus na minha vida. Tem uma citação do Charles Spurgeon, ele fala exatamente desse caminhar, do assentar e do parar, do caminhar, do parar e do assentar. Ele diz: olha, os pecadores, eles têm os caminhos, os ímpios têm o seu modo de andar, os ímpios têm o seu momento de sentar, e os escarnecedores têm a sua roda. E ele fala algo para mim é tão importante na nossa caminhada. Ele mostra exatamente a necessidade de sermos seletivos quanto às nossas amizades. Ele escreveu o seguinte: os ímpios, veja, os ímpios não se interessam por religião, não cuidam da própria salvação, nem se importam com a salvação dos outros. Aconselham e recomendam aqueles com quem conversa para que adotem o seu plano e não tenham o trabalho de orar, ler e aprender. E eles declaram: não há necessidade de tais coisas. E quantas vezes você tem ouvido isso? Agora você quer ser mais santo que todo mundo? Agora você quer ler a Bíblia todo dia? Eu não dou uma semana para essa iniciativa. Muito cuidado, quando nos deixamos levar por conselhos que querem nos levar para longe dos propósitos de Deus em nossas vidas. Olha, eu quero assumir um compromisso de orar toda manhã. Não sei se você tem acordado às 6:30, para durante essa semana se juntar ao povo de Deus que tem participado do momento de oração através do Instagram.
Desde o último domingo, a nossa igreja tem realizado os momentos de oração em prol da obra missionária. E como é difícil no primeiro dia, mas a prática nos torna algo prazeroso. E aquilo que era pesado passa a ser algo comum, e a prática me torna alguém que faço tão naturalmente. Por isso, muito cuidado. Quando aqueles que têm sido os nossos conselheiros querem nos levar para longe de Deus, besteira. Todo mundo faz, todo mundo vive. Você quer ser melhor que todo mundo? E quantas vezes as pessoas que não têm o temor do Senhor querem nos levar para longe da presença do Senhor? E aí chegamos na quarta lição, verso 2. Antes, esse homem que é feliz por não caminhar, por não sentar, por não estar com a roda dos escarnecedores, e ele fala exatamente o segredo, o resultado disso, ou a ação que levou a agir assim. Antes, ao invés de, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É tão bom saber que isso é o remédio, é o elixir que vai nos fortalecer na caminhada. Não é o evangelho que alguém me contou, é a experiência minha, prática, vivencial, através da leitura da palavra de Deus. O meditar é muito mais do que uma prática comum e enfadonha, se torna o sustento do homem feliz. Eu sei que existem alguns planos de leitura bíblica, e que somos afiados a estudar, a ler a Bíblia durante o ano todo. Olha, eu já li a Bíblia 5 vezes, que bom! Mas precisamos transformar quantidade em qualidade. De apenas um verso só, mas ali eu vou mastigar, eu vou me alimentar, eu vou produzir em mim algo escrito, algo aprendido em prática. Muito mais do que a quantidade. Não estou desmotivando ninguém a deixar de ler a Bíblia, não. Continue lendo a Bíblia, é importante. Se você tem um plano de leitura da Bíblia, faça isso, mas faça com critério, com muita dedicação, com muita devoção. Muito mais do que ler, transforme aquilo que foi a leitura em prática. E voltando ao homem feliz, o meditar, ele o faz sempre com tanto prazer, que podemos até afirmar, ele não faz outra coisa, a não ser se alimentar e se nutrir da lei do Senhor. Tem coisa melhor do que sermos criticados por sermos cristãos? Veja a experiência de Pedro e de João, ali quando curaram o leproso. Eles foram açoitados e saíram da presença das autoridades, glorificando a Deus por serem achados dignos de sofrer o açoite por amor do Evangelho. Era alguém que sofreu o açoite em função de ser correto, em função de estar testemunhando o amor do nosso Deus. E continuamos peregrinando o Salmo 1. O homem feliz é distinguido em todas as suas ações, porque o perfume que exala da lei do Cristo, do Senhor, é percebido em sua vida. Esse homem só fala de Bíblia, essa mulher só fala de Bíblia. É exatamente assim o desejo de Deus para nós. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás, e Satanás conhece a palavra, e está escrito, e Jesus retrucava a dizer, mas também está escrito, mas também está escrito. É a maneira como temos de nos rebelarmos contra as investidas do inimigo, tentando nos convencer que o outro lado é melhor, que as outras práticas são mais agradáveis, e que muitas vezes tem nos levado para longe de Deus, porque não existe um compromisso de leitura da palavra de Deus e meditar na sua palavra. Encontrei a citação do Richard Bachar. Richard Bachar é um escritor, já morreu no século XVI, um escritor cristão, e ele fala exatamente desse prazer em meditar de dia e de noite, algo comum, algo natural, algo que passou a ser uma prática prazerosa na vida desse homem. De dia, ele lê de dia, para mostrar que ele não é dos que têm medo da luz. De noite, para mostrar que ele é um dos que brilham nas trevas. De dia, porque essa é a hora de trabalhar. De noite, para que se o seu Senhor não venha de improviso e o ache dormindo. Então, diariamente temos que ler a palavra do Senhor. Vai servir como refrigério, como fortalecimento, como discernimento daquilo que Deus quer e deseja trabalhar em nossas vidas. Estou me lembrando aqui do Glorificai, viu? Sempre a gente olha ali para sempre para ver o horário, o tempo que nós tínhamos para pregar. O verso 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É bem sucedido, não pelo que faz por si, mas pelo que a palavra o torna.
É tão bom que esse processo é um processo de dentro para fora. É um processo que vai me convencendo, moldando, lapidando meu caráter, e a partir dali eu passo a ser convencido, não porque um dia alguém me ensinou, mas porque tenho extraído da palavra de Deus. É porque tem sido prática, natural e saudável. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. A árvore que dispõe de um riacho com fonte inesgotável nunca terá escassez em nenhuma área de sua existência. É alguém que está sendo sempre alimentado. Dizem os historiadores, os comentaristas bíblicos, que normalmente nas áreas desérticas eles criavam os veios de água para que aquelas plantas, aquelas árvores pudessem ser nutridas. E muitas vezes faziam muito mais do que apenas um veio de água, fazia mais de um, porque se um secasse, o outro estava lá para suprir a necessidade daquela árvore. Do mesmo jeito somos nós, nos alimentamos aqui na casa do Senhor, mas temos que nos alimentar também em nossas casas, no nosso momento devocional, no nosso momento a sós com Deus, onde estamos diante de Deus despidos de tudo aquilo que possa encobrir diante dos irmãos daquilo que realmente nós somos. E ele fala: no devido tempo dá o seu fruto. A árvore produz os frutos da paciência nos dias de sofrimento, da fé nos dias da provação e da alegria nos dias de abundância. É a oportunidade para cada vez mais nós possamos ver fruto em nossas vidas, resultado de um compromisso com a palavra de Deus, sendo alimentado, sendo nutrido, sendo exortado e fortalecido por aquilo que a palavra nos ensina. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A prosperidade exterior, resultado do temor a Deus, é a maior riqueza que alguém possa desejar. O Dr. Russell Champlin, escrevendo um dos comentários bíblicos, ele diz assim: a vitalidade, pode passar o slide que eu coloquei, a vitalidade como a de uma árvore, a estabilidade sendo firmemente plantada, a produtividade simbolizada pelo fruto da árvore e a prosperidade em todas as áreas de sua vida, todos os seus atos. É exatamente a cada nova estação, difíceis, adversas, de dor, cada vez mais sendo fortalecido pela palavra do Senhor. E chega ao verso 4, onde existe a divisão agora. Se ele fala do homem bem-sucedido, fruto daquele que medita na palavra de Deus, ele começa a olhar o outro lado, daquele que não tem essa prática, daquele que não escolheu viver nessa intimidade com Deus. E ele fala: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Verso 4. A segurança da árvore nutrida, em contraste com a fragilidade das folhas levadas pelo vento. São pessoas que não têm ideais. São pessoas que vivem em função das modas, dos costumes, das práticas, das mudanças de estação. Trocam de opinião como quem troca de roupa. Troca de atitude como alguém que faz isso naturalmente e não pensa nas consequências que estão levando junto, em função daquilo que tem sido observado. O homem carnal não valoriza o meditar na lei do Senhor, mas as consequências para essa atitude são desastrosas. O salmista apresenta a visível e cruel diferença entre aquele que é nutrido pela palavra de Deus e o que vive ao frescor do vento. É como aquela canção popular, não recomendada: deixa a vida me levar. E muitos têm vivido assim, como um dia atrás do outro. Vivem como se tivesse o dia de amanhã. Vivem naturalmente, vivendo cada dia. E amanhã, se Deus quiser, vai ser um novo dia. E aquele que tem a vida pautada, não está preocupado com o dia de amanhã. Será dia de abundância, de fartura, de escassez. Há certeza que o Senhor estará nutrindo e fortalecendo aqueles que são seus. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, verso 5. Representado no ato de separar o grão do trigo da palha. Os juízos de Deus exercem esse efeito separador. Não é trigo, é palha. Não é alguém que tem uma vida efêmera, alguém que é levada pelo vento, mas alguém que é fruto do resultado da oração, do temor a Deus, da meditação na sua palavra. Nem os pecadores na congregação dos justos, verso 5, parte B. Os ímpios são excluídos dos lugares da reunião dos justos. A separação não é fruto da ação de Deus, mas resultado da escolha dos homens. Vir para o culto de oração? Não, eu tenho mais o que fazer.
e aí não é alimentado, não é nutrido, não é fortalecido através dos testemunhos daquilo que pode experimentar na casa do Senhor. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O verso 1 e os versos 6 formam um paralelo com a ideia dos dois caminhos distintos, para cada semeadura um fruto. E é exatamente assim, é chamada lei da semeadura. E aí você percebe que eu posso voltar naturalmente para o verso 1 e ali também ser fortalecido por essa vida de compromisso e dependência do Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e cada vez mais possamos valorizar a intimidade, o nosso devocional com o nosso Deus, sabendo que é isso que vai nos fortalecer nos dias adversos, nos dias maus, nos dias que vamos precisar mais do que nunca conhecer a palavra do Senhor. E aquele tempo de intimidade com o Senhor me fez capaz de suportar, enfrentar e vencer situações como essa. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade que temos de te conhecer. E nós queremos muito mais, Senhor, nós queremos crescer no conhecimento da tua palavra. Obrigado pela existência da escola bíblica dominical. Obrigado porque tem sido uma experiência de muitos que aqui estão, de fundamentar, de fortalecer, de aprofundar seu conhecimento da palavra do Senhor. Mas muito mais, Senhor, do que EBD, possamos meditar na tua palavra durante todos os dias da semana. Que as nossas vidas sejam fortalecidas pela intimidade com o Senhor. Que esse momento devocional possa produzir em nós vida, exemplo, testemunho, e outros também sejam impactados a fazer o mesmo e possam ter a sua vida de intimidade com o Senhor. Muito obrigado por essa noite. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.